E aí, gente, bem-vindos ao canal. Hoje a pergunta é de ouro. O que faz um filme adolescente virar um clássico? Por filme adolescente, aqui eu quero dizer que é aquele filme que fala sobre a adolescência, não só os romances bobinhos e nem só as comédias escrachadas, né? Mas os filmes que ficam guardados na mente, que você indica para todo mundo, que toca aquela ferida e também aquela alegria de ser jovem. Vou explicar tudo, os ingredientes, as fórmulas que funcionam, os truques que só os grandes acertos usam, né? E claro, eu vou fazer uma lista caprichada no final do vídeo de filmes que causam isso, que tiveram tudo que eu falei e por que disso tudo, né? E desde já, pega a pipoquinha de vocês, né? Senta aí, né? E vem comigo. E vamos pro vídeo, né? Um filme adolescente vira clássico quando acerta verdades universais com detalhes ultra específicos, ok? Tem personagens que grudam, cenas que viram referências, trilha sonora que define uma geração e chega no tempo cultural certo para tocar nostalgia. E agora eu vou fazer o resumo do que você vai ver no vídeo, mas eu vou decorrer tudo isso no decorrer detalhadamente durante o vídeo, tá? Nós vamos falar que um filme clássico, ele vira adolescente quando combina emoções sinceras, personagens memoráveis, mais trilha sonora que gruda, mais diálogos que viram citações e mais a estética que gera nostalgia, né? E mais as falas que poucos filmes conseguem dizer com a verdade, né? Mas calma, isso é só o topo do iceberg, tá? Agora eu vou destrinchar cada peça desse quebra-cabeça e no final eu vou passar por uma lista de filmes que exemplificam tudo com detalhes sobre essas cenas, né? Esses personagens, essa trilha sonora e o impacto cultural que isso gerou, ok? Agora vamos aos ingredientes que transformam um filme adolescente em um clássico. Eu listei aqui e vamos para o primeiro tema, que é o tema universal contado com verdades, né? O tema universal contado com verdade. Um clássico, começando a desenvolver o tópico 1, um clássico ele não precisa inventar o assunto, ele precisa contar com sua verdade. Geralmente os filmes que são clássicos, eles falam de amor proibido, a amizade, pressão social, descoberta da identidade, medo do futuro, tudo isso já é velho, gente. Mas em um filme que conta com honestidade e uma nuance faz o público se reconhecer. Por exemplo, um filme que faz isso muito bem, mas eu vou falar dele com mais detalhe na lista, é o Clube dos Cinco de 1985. Que ele pega o isolamento e a rotulação social e fala como se fosse com você, público que está assistindo. Olha que bacana! Agora vamos para o tópico 2, que é um protagonista que é alguém com falhas e desejos claros. Dos filmes adolescentes, né, que viram clássicos, são completos, né? Os heróis, por exemplo, nem sempre são bonzinhos, né? E nem só problemáticos. Eles desejam algo com clareza. E a jornada deles é ver como conseguem ou falham perante a isso. Isso gera uma identificação, né? Um exemplo que faz isso muito bem é o Curtindo a Vida Doidada de 1986. Ele é um filme esperto e carismático, né? E um dos personagens que marca também é a Kate de Meninas Malvadas, que navega a confusão social. E o Hélio de Me Chame Pelo Seu Nome, de 2017, que ele é confuso e contido. E no primeiro eu falei sobre
sobre o Ferris Bueller. Não sei, mas é o de Curtindo a Vida Doidada, gente. Como eu falei, que ele é um personagem que tem isso tudo que eu falei bem marcante no filme, ok? Vamos para o terceiro tópico do filme, que é personagens secundários que viram arquétipos. Muitos clássicos criam tipo o valetão, a nerd esperta, o palhaço com coração, a garota inacessível. Quando esses lados secundários são bem escritos, eles viram papéis que a cultura repete, ama e vira meme, né? E citações também. Exemplo disso é o Janice e o Damian, de Meninas Malvadas. O John Bender, que é tipo o valetão do Clube dos Cinco, de 1985. E é sobre isso, não tem muito o que falar, os personagens, né? Agora vamos pro quarto ponto que eu coloquei aqui, que é os diálogos que parecem escritos por um amigo, né? Frases que você repete no recreio, falas que resume a uma geração. Um bom diálogo adolescente é coloquial, rápido e, porém, simbólico. E virou uma citação, virou passagem de Baton. Um exemplo claro que eu quero dizer é eu quero ser sábio e eu quero ser feliz, que é do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. É aquele tipo de fala que fica, sabe? Que é no momento chave. Vocês que veem filmes clássicos, vocês sabem como é que é. O quinto coisa que eu coloquei aqui é a trilha sonora como personagem, né? Nada vende a nostalgia mais rápido que uma playlist perfeita. Um filme com músicas que definiram estações de vida e vira trilha sonora de primeiros amores e festas e pessoas. E as pessoas escutam isso com aquela saudade. Eu separei aqui os filmes, né, que tem essas músicas marcantes, quase famosos dos anos 2000, Jovens Loucos e Rebeldes de 1993 e As Vantagens de Ser Invisível de 2012, que tem essas cenas que tem uma trilha sonora que marca, né, gente? E agora eu vou falar o ponto 6, que é direção com identidade estética memorável. Âmbito visual importa sim no filme, quando a direção tem um estilo, planos, cores, figurinos, cenários que se reconhecem, o filme vira uma referência estética, né? Clássicos ficam bonitos em thumbnails e viram inspiração de moda. Exemplo disso é As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995, e seu universo de moda, né? Grace e seu visual Rockin' Berry. E o sétimo coisa que tá aqui na lista é o ritmo, né, que eu coloquei aqui. É o ritmo, a comédia e a drama na medida certa. E a adolescência é sobre isso. Eu coloquei aqui, né, que rir alto e chorar com o mesmo efeito é um clássico é um clássico que sabe balancear comédia com dor, né? Sem perder a sinceridade. Exemplo disso é Juno, de 2007, que caminha entre o humor ácido e o sentimento verdadeiro, né? E isso é muito legal, gente, porque eu fui pro cinema assistir Sexta-feira Louca 2, né? Que é o Sexta-feira Louca mais louca ainda. E na sala que eu peguei, foi uma sala tão acolhedora que só tinha mulheres e casais, né? E gays também. E eu vendo um filme foi uma experiência muito boa, porque a gente ria nos momentos certos, ficava triste no momento certo, e tinha a música da Chaperone, e eu gostei muito, isso me marcou quando eu tava no cinema, foi uma das melhores experiências que eu presenciei num cinema, de, sabe, um lugar, um sentimento de pertencimento, sabe?
Porque eu sempre vejo esses filmes assim na minha casa e quando eu fui ver esse filme no cinema foi uma experiência grandiosa. Inclusive eu indico pra vocês, é um belo filme. Eu não vi o primeiro Sexta-feira Louca, mas bateu, né? Dá um sentimento bom, que eu vou rever outras vezes. E o oitavo ponto que tá aqui na minha lista é a relevância cultural e o timing que o filme lança, né? A... Ao lançar um filme na hora certa, quando o público precisa daquilo, ajuda muito. Às vezes o clássico é um reflexo de um momento, movimentos sociais, tendências musicais e moda. Mas o que transforma em um clássico é a capacidade de atravessar gerações depois. Tipo, por exemplo, a Atração Mortal de 1988, que capturou o cinismo dos anos 80 e 90. Lady Bird também, que virou uma voz de uma geração nos anos de 2010. E dentro desse tópico, né, eu queria falar sobre a diferença do que é cult mainstream e cult mainstream clássico. Não, não é cult, gente, calma aí. Eu vou falar sobre cult e mainstreams clássicos, entendeu? Cult e mainstreams são algo diferente. O que é um clássico cult, gente? Clássico cult conquista um nicho fervoroso. Por exemplo, Atração Mortal de 1988 e Donnie Darko de 2001. E um clássico mainstream atravessa gerações e integra listas. Por exemplo, As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995 e Clube dos Cinco, de 1985. Comente aqui embaixo qual filme vocês preferem, que é cult ou mainstream, que eu vou ler todos os comentários, ok? Agora vamos para o nono tópico, que é representatividade e subtexto. Quando um filme dá voz a quem não tinha, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, que fala sobre, alguns deles têm raça, gênero, classe, ele vira importante, sabe? Um clássico, ele amplia a visão e se torna referência a estudantes e ao estudo mesmo. Por exemplo, com o Amor Simon, que nem todo mundo gosta, mas ele virou um marco do... Desculpe. Um clássico entre os adolescentes que curtem um romance gay, né? E hoje eu quero voltar sozinho, que é um filme brasileiro de 2014, que para representatividade LGBT no Brasil, esse filme Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, ele fez muita coisa, entendeu? Ele, inclusive até hoje eu vejo muita gente comentando sobre esse filme, sabe? Isso prova que marcou muita gente também. Agora vamos comentar sobre o décimo tópico, que é a capacidade de repetição e transição para a nostalgia. Clássicos pedem revistas, né? A gente volta a eles e encontra novas camadas. Eles se tornam filmes de formação que passamos para frente. Se o filme virou objeto de nostalgia, de tipo dos anos de 2010 e 2020 depois, já é um clássico. Tipo, não tem um exemplo, mas vocês entenderam, né? Que um clássico ele passa de geração em geração. E eu deixei como um 11º tópico as cenas babado. Gente, pulei demais. É porque o meu script fica aqui. Aí eu pulei demais. Desculpe. Eu tô voltando. Eu falei que aqui, né? Cenas icônicas. Eu parei no 11º
ponto que é cenas icônicas que todo mundo reconhece. Uma cena basta, né? Tipo como se fosse um beijo em segurança pública, monólogo na sala de aula, festas que deu errado, a cena que vira referência, que é tipo o batom final, exemplo, discurso em Clube dos Cinco. Eu falei Clube dos Cinco, mas é Clube dos Poetas Mortos de 1989. A cena do carro em Vantagens de Ser Invisível, que é uma cena que marca, sabe? Você olha assim, ela te marca por ser emocionante. E agora eu vou pro ponto 12, que é o humor e a ironia, que envelhece bem, né? Nem sempre, assim. Porque eu vou falar aqui das Meninas Malvadas e muita coisa envelheceu, né? Mas é aquele envelhecimento que muita gente não gosta, mas não me incomoda especificamente, entendeu? As piadas demais datadas viram um problema, né? Com o tempo. Um clássico tem humor com alma, não piadas do momento. Por exemplo, o humor de Curtir da Vida Doidada de 1986, que ainda funciona porque é atemporal, enquanto as piadas, muitas datadas, perdem com o tempo, né? E esses foram os pontos que eu queria falar. E como eu prometi para vocês, eu vou falar listas de filmes que causam tudo isso que eu falei, né? E atentos, eu vou falar de clássicos, ok? O primeiro filme é o Clube dos Cinco, né? De John Hughes, que, falando sobre esse filme, fala sobre 5 estudantes de tribos diferentes que presos no sábado com detenção, que acabam rompendo rótulos e contando suas dores. Porque o filme é uma cartilha do filme adolescente, né? Que ele mostra rótulos sociais, emoções cruas, monólogos que viram trechos de alma. Todos se reconhecem nas etiquetas e no medo do futuro. E uma das cenas memoráveis do filme é o diálogo final sobre quem eles são e o grupo no pátio, né, que é as imagens que viraram símbolos de resistência adolescente. E o filme tem também uma trilha sonora minimalista e o peso está na atuação e no texto. O impacto o filme inventou o arquétipo, né? O arquétipo do nerd, o arquétipo do popular e o arquétipo do rebelde, que a cultura repete até hoje. O segundo filme da lista que eu botei aqui, que é um clássico, é Curtir da Vida Doidada de 1986. E a sinopse fala sobre Ferris Finger, que está doente para fugir da escola e viver um dia épico em Chicago com os amigos. Isso personifica o filme, né? A fantasia adolescente de quebrar regras com estilo. Ferris é chamado de charmoso. O filme é leve, é celebratório e tem uma cena memorável do Ferris lidando com a palavra aqui em inglês, que é twist and shoulder, né? Que é alegria contagiante. E a estética da cidade como playground, né? Ritmo ágil. É muito lindo. O impacto foram as referências para os filmes de dia de folga e para adolescente heroes carismáticos, né? O adolescente herói carismático. O terceiro filme, como eu mencionei, é As Patricinhas de Beverly Hills, né? De Amy Heckerling, de 1995. O filme ele fala da comédia Costumes da Califórnia, sobre Cher, adolescente rica que apronta ao ajustar a vida dos outros. E o filme causa humor, um humor inteligente, fala sobre moda, uma moda icônica, linguagem que virou dialeto pop. É um filme adolescente sobre privilégio com coração, sabe? E a cena memorável do filme é a transformação do dating e o figurino amarelo inesquecível. A trilha sonora do filme, ele define o que o filme virou, um manual de estilo dos anos 90.
Ele tem um impacto na influência na moda, nas comédias românticas adolescentes e no vocabulário pop. O quarto filme da lista é o Meninas Malvadas, de Tina Fey, né, de 2004. O filme das Meninas Malvadas fala: nova estudante entra para o colégio e enfrenta a rainha do grupo social. O filme fala sobre jogo, poder e comédia ácida, né? E o filme, ele dissecou a crueldade adolescente com humor afiado e frases virais, né? Personagens que viraram memes, e uma das cenas memoráveis é de usamos roupa rosa nas quartas e a festa o livro do Arraso, né? A estética do Smash Teen com um script afiado é muito legal, né? O impacto que virou um manual social sobre citações, até sobre a legenda do Instagram, né? Aquelas meninas que postam o filme, a roupa com a roupa rosa, assim, aí nós usamos isso na quarta, galera. E o quinto filme, como eu mencionei, é Juno, né? Com o roteirista de Diablo Code, deixa eu ver, o filme é de 2027, e que eu acho que o diretor é o Jason Reitman. E a sinopse do filme fala sobre a adolescente que enfrenta a gravidez inesperada com humor ácido e coração, porque causa... O roteiro dele tem uma voz tão autêntica que protagonista singular e a personagens adultos que não são vilões caricatos deixa o filme marcante. Tipo, uma cena memorável é as conversas entre Júnior e Paulie Blacker, né? A escolha do futuro. A trilha sonora foi um indie folk que casa com a sensibilidade do filme. O impacto que o filme causou foi o diálogo realista e a representatividade de uma geração que fala diferente. E o sexto filme é o Say Anything, de 1989, de Cameron Crowe. E a sinopse fala de um garotão romântico que desfaz barreiras por garota de futuro incerto. Aquele famoso discurso com um rádio, né? Porque esse filme causa, né? Ele fala de primeiro amor, coragem e vulnerabilidade masculina de forma sensível. Romance que não é piegas, né? A cena memorável do filme é quando Lloyd segurando o rádio na janela, e a imagem que virou um símbolo do romantismo adolescente. O impacto que o filme traz é um modelo para declarações dramáticas no cinema, né? O sétimo filme é As Vantagens de Ser Invisível, de 2012, de Stephen Chbosky, que traz um tímido. O filme fala sobre um tímido que encontra amigos que ajudam a crescer e enfrentar traumas. E esse filme causa misturas delicadas de trauma, amizade, música e sensação de ser descoberto. Muitas linhas do filme viraram citações emocionais, e a cena memorável é a viagem do túnel e a sensação literal e metafórica de liberdade. A trilha sonora é um indie alternativo que fica para sempre nas playlists de mudanças. O oitavo filme é o Wait Grace, de 2018, do Burrow, que a sinopse fala do foco no fim da oitava série e os horrores e anseios das redes sociais, porque causa... O filme, ele causa captura da ansiedade social contemporânea, autenticidade e constrangimento realista. A cena memorável do filme traz tentativas desajeitadas de se afirmar nas redes sociais, e o impacto que o filme trouxe é a adolescência digital como tema legítimo de estudo. O nono filme é A Culpa das Estrelas, de 2014, de Josh Boone, que mostra um casal adolescente com doença terminal que vive um amor intenso. E esse filme causa uma mistura de tragédia e romance que mexe com o público jovem. Diálogo que vira emoção pura. A cena memorável do filme
é a viagem que simboliza querer deixar a marca. O impacto do filme mobilizou adolescentes para a literatura romântica dramática e contemporânea. O 10º filme que eu deixo aqui para vocês é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, de Susan Johnson, que para mim é um clássico da Netflix, né, gente? Cartas de amor secretas são enviadas, desencadeando um romance inesperado. O filme casa um romance íntimo moderno com uma química adorável, uma estética com cores pastéis e uma trilha sonora doce. A cena memorável é o beijo no jardim da escola da Lara Jean e as cenas fofas que viralizaram, né? O impacto social que o filme tem é a prova que o streaming pode transformar o livro teen num fenômeno global. O 11º filme que eu trago aqui é Com Amor, Simon, de Greg Berlanti, né, de 2018, que é o primeiro grande filme adolescente romântico mainstream com um protagonista gay que foi lançado nos cinemas. O personagem é em busca de aceitação e amor. E o filme ele causou uma representatividade com coração simples e necessário. Ele mistura leveza e tensão emocional muito bem. A cena memorável do filme é o momento da relação e aceitação do personagem Simon. O impacto que o filme trouxe foi um marco para a comunidade LGBTQ+, nas comédias românticas adolescentes. O 12º filme é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, de Daniel Ribeiro, né? Que é um filme brasileiro, como eu falei. A sinopse fala de Léo, né, que é um adolescente cego que lida com a amizade, descoberta da sexualidade e independência. E o filme ele causou uma sensibilidade por ser brasileiro e o personagem central ter uma deficiência e ser um personagem abertamente LGBTQ+, né, tratada com humanidade. A cena memorável do filme é o despertar romântico e a cena do beijo gay como descoberta gentil. A trilha sonora do filme é intimista, é um retrato de uma cidade e escola muito real, né? O impacto que o filme trouxe colocou o Brasil na rota de filmes adolescentes LGBTQ+, e ganhou a visibilidade em festivais imperdíveis para quem quer ver uma representatividade dessa com carinho. O 13º filme é o Tree Day, de 2003, e a sinopse desse filme é uma adolescência caótica e autodestrutiva, né, explorada sem glamour, como eu falei, sem glamour, e esse filme causou um choque na honestidade que mostra os limites da pressão social e a autoimagem. A cena memorável é o espiral de escolhas ruins que soa assustadoramente real. O impacto do filme é um filme Wake Up Call, né, sob pressão de grupo, mídia e família. O 14º filme é o Conta Comigo, de 1986, de Robbie Rayne. Esse filme fala de 4 garotos que fazem uma jornada para encontrar um corpo rito de passagem. Porque esse filme causou que a amizade e a perda de inocência e a narrativa nostálgica perfeita fazem um filme memorável. A cena memorável do filme é os trilhos do trem, né? A cena memorável, os trilhos do trem, confissões e lealdade. A trilha e a estética tem uma trilha sonora popular e tem um tom de fábula. O impacto que o filme fez foi que ele provocou que uma palavra aí podia ser dramático sem melodrama. Você quer continuar a descobrir mais sobre esses conteúdos que eu acabei de falar? Não esquece de ver essa playlist cheia de vídeos legais na descrição do vídeo. Escolhe um vídeo que mais chamar a sua atenção e te vejo lá. Tchau!